E aí, pessoal, como é que vocês estão agora? Estou aqui mais uma vez para começar o nosso Partilhando o Pão. E hoje está aqui comigo um amigo, um colega, amigo mesmo, Rodrigo Silva. E aí, Rodrigo, como é que você está? Melhor agora. Epa! Rodrigo é pastor na Igreja Presbiteriana Viva, no Frade, e a gente tem caminhado junto, a gente tem trocado, eu vou lá, ele vem cá, e a gente tem caminhado nesse tempo junto. E aí eu falei, Rodrigo, vamos partilhar um pão? É que não apareceu, né? Foi antes, né? A gente partilhou aqui um pãozinho de queijo, um suco de uva, foi um tempo de conversar, de botar o assunto em dia. Mas eu acredito, Rodrigo, que a gente tem um desafio hoje. Como é que você consegue perceber a graça? Sabe, eu vejo que eu fico olhando para a experiência minha de conversão e tem uma coisa que eu até canto aqui, brinco na igreja com o pessoal, já ri sobre isso, em vários momentos, né? É aquela música do Paulo César Brito, uma música lá de trás da minha infância, e que ele diz, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos vindo me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E ele diz, foi graça, superabundante graça. Eu começo esse bate-papo com você falando de graça nessa perspectiva, mas reconhecendo que a graça não é de graça. Que a graça tem um custo extremamente alto para nós que foi pago por Jesus na cruz. Então, como que a gente faz? Banaliza essa graça? Simplesmente joga essas coisas, joga tudo por terra? Ou a gente vai realmente entender que a graça custou algo e hoje nós precisamos ser fiéis? É para a gente dar o pontapé inicial e a gente vai nessa pegada, avançando. Fica à vontade aí. O que você pensa? Como é que é? Vamos começar aí. Você tá livre, estamos em casa. Sim, legal. Primeiramente, né, é um prazer mais uma vez estar aqui, estarmos juntos. Mais uma vez aqui atendendo esse convite, muito. Puxa o microfone um pouquinho mais para você. Fica Muito à vontade, relaxa. Isso. Tamo junto, vamos lá. Tamo junto, vamos lá. Então, falando sobre graça, né, uma coisa que eu acho muito interessante, até esses dias estava falando sobre isso na igreja, sobre o centurião, aquele centurião de Cafarnaum, aquele homem que era um capitão do exército ali, e a Bíblia fala que ao Jesus entrar em Cafarnaum, aquele homem, ele reconhece o Senhor Jesus, ele vai, né, ter esse reconhecimento que a Bíblia vem falar de maneira maravilhosa sobre ele. E uma coisa que eu acho muito interessante nisso é que ele estava em um país ao qual estava embaixo do jugo romano. E esse homem, mesmo sendo ali o centurião daquele exército, vendo aquele homem ali que para muitos era simplesmente ali um carpinteiro, ele olha para Jesus e ele reconhece ali o Filho de Deus ao ponto dele chamar Jesus de Senhor. Imagina só, aquele homem, centurião, um dos chefes do exército romano, chamando Jesus, um galileu, de Senhor. Rapaz. E ele vai mais fundo, ele começa agora a fazer algo maravilhoso, que aí eu vejo a graça. Ele viu o que ninguém estava vendo. Os próprios judeus ali não estavam enxergando da maneira que ele estava enxergando, ao ponto de Jesus falar que nem Israel ele tinha visto tanta fé. E quando Jesus se propõe a ir até a casa dele, ele estava com uma pessoa enferma em casa, e ele pede para que Jesus vá até a casa dele para levar saúde para aquela pessoa, aquele servo dele, aquele criado que estava enfermo. Jesus diz, né, eu irei curá-lo. E agora vem algo maravilhoso, que nós precisamos muito aprender com esse homem aqui. Ele fala, não, eu não sou digno de que tu entre embaixo do meu telhado. Isso eu vejo algo maravilhoso da graça, porque a graça não é só receber o Senhor Jesus, mas a graça também ela precisa me mostrar quem eu sou, a necessidade que há em mim
contra o pecado. Esse homem reconhecendo quem ele era um pecador. Eu não sou digno. Ele foi bem... eu achei legal quando você fala que ele viu o que ninguém viu. Eu vejo que nós estamos num tempo em que eu preciso ver Jesus. Tá bom, mas eu só posso ver Jesus no outro ou na palavra. Se a palavra estiver no outro, eu vou ver Jesus. Mas eu acho que o grande problema que a gente está vivendo na graça é interessante se a gente fosse... Eu fico assim, é porque a minha cabeça fica fervendo. Aí eu vou numa direção, faço uma curva para ir noutra e realmente é desafiador, porque eu só posso reconhecer um favor imerecido, porque o que é graça? Favor imerecido. Se eu reconhecer a graça, eu preciso reconhecer que eu não sou merecedor desse favor. Mas por que eu não sou merecedor desse favor? E agora aí? Pergunta aí no chat. E agora? Por que eu não sou merecedor desse favor? Porque eu estou morto. É isso aí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estão mortos nos vossos delitos e nas vossas ofensas. Então, se eu estou morto, eu não mereço. O que o centurião falou? Ele foi muito claro. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra. E o meu criado? E o meu criado vai ficar de boa. Então, cara, eu acho que o problema está na incapacidade ou na insensibilidade de se perceber pecador. É muito fácil reconhecer Jesus hoje. Nós temos todas as informações, é muita gente boa falando sobre Jesus e a gente hoje consegue reconhecer Jesus assim com muita facilidade. E até querê-lo. Mas levar para casa também, vem para minha casa, mas vem do jeito que eu tô, eu não tenho problema nenhum em receber e eu vou continuar assim. Mas esse homem aqui a gente vê não. Já em primeiro instante ele falou, não, eu não sou nem digno de te receber na minha casa. Esse homem, ele reconhece, eu vejo a graça de maneira abundante nessa passagem bíblica, porque ele, por graça, que era impossível um homem, na posição que ele estava, reconhecer Jesus como o Senhor Jesus. Ali eu já vejo a graça, Jesus já chegando com a graça dele e alcançando algumas pessoas. E agora esse homem... Ele não se viu em uma posição ali, ao qual poderia se comparar com a posição de Jesus. Não, eu também sou digno de te receber na minha casa porque eu sou um capitão. Mas não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Então, eu penso que aqui esse homem vem mostrando aqui claramente o que a graça precisa muitas vezes nos ensinar. É a gente aceitar o Senhor Jesus, a gente querer sim tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nos oferecer, mas também entender que a graça ela vai muito mais além. A graça vai nos mostrar o que ninguém está vendo. A graça, e esse o que ninguém está vendo, muitas das vezes dentro de nós mesmos. É olhar para mim, eu ver que eu preciso melhorar. É olhar para mim mesmo e saber que tem muita coisa ainda que precisa ser mudado e a graça ela vai me empoderar para isso, né? Cara, olha, eu tô aqui vendo uma... perdi. Eu estava vendo uma outra tradução para poder mergulhar um pouquinho nesse texto e entender. Beleza, ele viu. Isso foi o ponto, o ponto central é que, eu acho que essa incapacidade, ou melhor dizendo, essa capacidade de se perceber pecador, fez com que o coração dele estivesse mais centrado em quem Jesus era. Eu tenho uma frase que eu sempre repito a respeito do Salmo 23, que diz assim, o Salmo diz lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu aprendi que se o Senhor não for o meu Senhor, ele não é o meu pastor.
Ele não vai me guiar às águas tranquilas. Ele não vai me guiar a um pasto verdejante. Eu não vou passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Porque Ele não é o meu Senhor. Eu digo, eu abro a minha Bíblia em casa, eu sou um cara religioso, então eu vou lá, pego a minha Bíblia, ponho lá no... Como é que é o nome do negócio que põe a Bíblia? Agora eu não sei. Eu ponho a minha Bíblia lá aberta no Salmo 23, eu ponho a minha Bíblia aberta no Salmo 91, mas eu não mudo um milímetro. Eu não dou passos da minha vida a partir desse encontro com Jesus para transformar as minhas crenças, para mudar a minha história. Então eu fico olhando para isso, eu acho que tem alguma coisa meio furada nesse processo aí que faz com que a gente pare para pensar o que realmente está acontecendo, porque esse tempo é um tempo em que as pessoas estão incapazes de se perceber pecadoras, indignas, porque essa celebração da individualidade, essa centralidade no indivíduo faz com que eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é o credo da igreja, a forma como a igreja funciona para que ela possa me incluir. Eu preciso ser aceito. Eu tenho direito de ser aceito. Pronto, falei. E muitas vezes também a graça, ela tem sido colocada de maneira, eu penso que errônea, né? Sendo que a Como graça assim? é uma graça barata. A graça, ela é simplesmente aquilo que veio para nos salvar, como se fosse só para isso. Mas eu penso que a graça não tem só esse poder, como a palavra diz no livro de Efésios, né? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. Mas também é por fé, né? E a fé é um músculo que precisa ser exercitado. Nós precisamos também trabalhar essa fé, trabalhar essa graça. Eu penso que a graça chegou na minha vida, agora eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. Mas o comportamento agora que eu vou ter, se eu sou uma nova criatura, né? Jesus disse que teríamos que nascer de novo. Não, mas ele me ama como eu sou, não é não? Não. Como não? A graça, ela vai vir... eu penso que essa graça ela vai mudar esse eu sou. Mas, eu sou nova cara, criatura agora Deus não é em Cristo amor? Jesus. A essência de Deus não é amor? Mas também é fogo consumidor? Ué, mas ele não tem que me aceitar do jeito que eu sou? Sim. Quando eu chego... Ele não tem que objetivamente me amar e me receber? Porque se ele é amor, ele não vai me excluir. Sim. Eu estou fazendo aqui... Sim. Depois o cara vai pegar o corte dessa minha fala aqui e aí me bota numa saia justa. Mas o que eu estou confrontando mesmo é que o tempo em que nós estamos vivendo, essa hipermodernidade, eu não vou dizer nem pós-modernidade mais, mas esse tempo fluido, em que as coisas elas não são, elas são transitórias. O que é uma verdade transitória, quando para nós cristãos a verdade é um absoluto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só isso? Não. Eu tenho que permanecer. Eu acho bem interessante, apóstolo, Nicodemos. Nicodemos é aquele doutor, né, um daqueles principais da sinagoga, e ele vai ter com Jesus de noite, né, com Sim. um certo receio ali. E quando ele chega até Jesus, ele chega até Jesus reconhecendo o Senhor Jesus como mestre, mas chega às escuras, com receio. E ele era aquela pessoa que esperava Jesus. Ele estudava, né? Ele se preparou. Ele tinha uma expectativa grande para Jesus chegar. Para quando Jesus chegasse. E do outro lado a gente tem o centurião. Um homem criado em uma esfera totalmente diferente. E esse homem, quando ele vai ter com Jesus, a gente vendo esse homem aí, ele não chegou de madrugada. Ele não chegou se escondendo. E esse sim tinha motivo para se esconder. Você já pensou esse capitão chamando uma outra pessoa de senhor? O senhor dele era César.
E esse homem chega totalmente diferente. Mas é porque ele... Eu vejo que o fato dele chamar Jesus de Senhor está diretamente ligado à visão que ele tinha de autoridade. Porque ele chamava Jesus de Senhor porque ele via em Jesus a autoridade Sim. do Messias. Embora não houvesse expectativa dele da manifestação do Messias. É aí que você vê... Eu acho que esse encontro... São 2 encontros. Depois eu vou entrar num outro encontro que também eu acho que é bem confrontador, porque eu acho que é a inclusão dos gentios na aliança. Eu vejo que essa pegada de Jesus simplesmente parar, né? Eu fico imaginando assim, Jesus está andando assim, tipo na Rua da Alfândega, no período pré-carnavalesco, assim, todo mundo comprando roupa, comprando adereço, e de repente, naquela multidão, aquele homem para Jesus e fala: Senhor, eu tenho um filho, eu tenho um servo que está doente. E Jesus está, beleza, eu vou lá curar. Ele falou assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Então, ele abre um espaço para incluir o gentio. E a gente vai ver a consequência disso lá na frente. Porque o evangelho, ele veio para os gentios, né? A palavra de Deus deixa muito claro, a Bíblia deixa claro lá em João: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a chave, Rodrigo, é o gentio ser incluído na graça. Então, vamos bagunçar mais um pouquinho essa conversa no sentido positivo. Vamos trazer a mulher cananeia. Eu vejo na mulher cananeia de Mateus capítulo 15 um negócio mais hard, mais duro. Porque Jesus estava onde? Espera aí. Capítulo 15 de João. Galera, pega aí sua Bíblia aí. Vamos lá na Bíblia olhar. Esse bate-papo aqui é coisa de pastor, hein? Mas a gente está aqui tranquilo. Ele saiu dali, o texto diz que ele foi para Tiro e Sidom. E aí vem uma mulher cananeia. E ela vem gritando: Senhor, filho de Davi. Essa tradução da NAA coloca dessa forma: tem compaixão de mim. Minha filha está endemoniada. Só que, diferentemente do centurião, Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, estou nem aí para você. Aí os discípulos vão para Jesus e falam: Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher está perturbando. A gente está caminhando e ela está aqui gritando, chamando atenção, fazendo um maior estardalhaço. Aí Jesus olha para ela, por causa dos discípulos, e diz: olha, versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aí ela vem, adora Jesus, ou seja, reconhece a autoridade de Jesus, exatamente como uma cananeia, como o centurião. Ela pede de novo: me ajude. Aí Jesus vai mais fundo na condição dela, porque Jesus sabia quem era ela. Diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher vai: beleza, eu estou nessa condição. Eu sou como um cachorrinho que não tem direito de sentar à mesa. Mas aí ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí Jesus fala assim: para a composição de Japeri para Santa Cruz, porque aconteceu alguma coisa aqui diferente.
para o ônibus, para a barca que vai para Abraão, para tudo, porque a mulher chamou a atenção de Jesus exatamente como o centurião chamou a atenção de Jesus, pela fé. Pela fé, isso aí. Agora, vamos conectar esse... como é que você conecta esse texto e o do Cafarnaum no texto que você leu de Efésios 2? Qual é a chave? Qual é a palavra que une os três episódios? Eu penso que é atitude, né? Não, a fé. A fé, mas a fé em atitude, né? Fé, porque olha só, a mulher grande é a fé. Sem fé não tem graça. Eu acho também muito interessante aquela passagem de Marcos 5, quando fala também de Jairo, né? Jairo era aquele homem que também era oposição a Jesus. A filha está doente e ele vai até Jesus. E quando ele chega, Jesus está na beira da praia, né? A multidão estava ali. Como você falou, as pessoas estavam ali. Todo mundo esperava algo de Jesus. A fila era grande, talvez... Eu vejo essa figura aí de meia fala que é como se fosse no condomínio, né? Todo mundo chega na janela para ver o que vai dar. É isso aí. E aquela coisa cheia, a praça do condomínio lotada. E aí Jairo vai lá e, pum, a mesma coisa. A mesma coisa a mulher de fluxo de sangue. Então, todas essas pessoas estavam numa condição de pecado. Então, qual é a chave do negócio? Eu acho que a gente está vivendo um tempo hoje em que as pessoas não conseguem reconhecer o seu pecado. Não conseguem reconhecer que a graça, o efeito da graça é me tirar de uma condição de pecador para uma condição de pecador arrependido. Porque nós não deixamos de ser pecadores. Nós continuamos pecadores, mas a diferença, o que está posto, é que a gente se arrependeu e vive, ou pelo menos deveria viver, frutos de arrependimento. Eu tenho assim uma história bem legal da minha conversão. Fala aí, fala um pouquinho disso aí. Eu era marinheiro, né? Ainda sou marinheiro, e eu trabalhava numa ilha e a gente tinha muitos funcionários nessa ilha e eu era o marinheiro do barco. Era um barco de 60 passageiros, era como se fosse o ônibus da Bonfim. E tinha um rapaz lá, o Janilson, um grande amigo meu hoje, o pastor Janilson, ele sempre fazia uma oração antes da gente chegar na ilha. O barco parava e antes que todo mundo descesse na ilha, ele fazia uma oração. Eu lembro que teve um dia, numa manhã, que o Janilson ele parou para fazer uma oração, ele trouxe uma palavra antes e naquela palavra dele, ele disse que aquele que não aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se morresse, iria para o inferno. Eu ouvi essa palavra e eu falei, como assim eu vou para o inferno? Quem esse cara tá pensando que ele é para falar que eu vou pro inferno? Eu ímpio numa bagunça danada, eu com aquela palavra ali, mas eu fiquei muito chateado com ele. E ele desceu e o dia continuou. Eu fiquei remoendo aquela palavra. Pô, como é que eu vou pro inferno? Como é que aquele homem pode falar que eu vou pro inferno? Quem é ele para falar que eu vou pro inferno? Então veja se não é a condição que eu te falei. Deus não te ama. Como é que você vai pro inferno se Deus te ama? E eu comecei a trabalhar aquilo. Quando foi chegando na hora do almoço, aquilo já tinha virado uma dúvida. E eu comecei com aquela dúvida no meu coração. Mas vem cá, será que ele tem razão? e muito interessante que essa mesma pessoa, eu fiquei com uma dúvida e no final do dia eu já estava começando a ficar preocupado. E essa mesma pessoa que falou isso, ele me deu uma Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia dele e eu comecei a ler. Através daquela palavra dura, eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu li os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. A partir daquela pregação no barco? A partir daquela palavra era um parceiro que... Não, eu estava levando o pessoal para trabalhar. Nós chegávamos na ilha de manhã para trabalhar e antes de descer do barco, ele sempre Então esses 60 passageiros eram funcionários da ilha? Funcionários da ilha. Meu Deus, que ilha é essa? Rapaz! Nós tínhamos muito funcionário. Chegamos a trabalhar lá com 160 funcionários na ilha. Muita gente. E era legal que eles faziam o culto lá, eu ainda não era cristão, mas eu era o marinheiro do barco. E todo dia de manhã, oração. Chegava na ilha antes de descer para trabalhar, os irmãos lá faziam uma oração. Faziam uma oração para abençoar o dia. Isso, e sempre traziam uma palavra. E o cara disse que tu ia para o inferno. E o cara falou para todo mundo lá, né, que eu estava naquela condição. Não era servo do Senhor. E ele falou, né, aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se a morte chegar, tu vai para o inferno.
E aí você começou e leu os 4 evangelhos. E após aquela palavra ali, aquilo começou a me apertar. Eu falei, mas como assim? Eu vou para o inferno? E eu comecei a questionar aquela pessoa. E chegou um momento que eu comecei a entender que talvez ele estava certo. Eu comecei a me preocupar com aquilo. E eu fui buscar respaldo. A Bíblia. Você foi ler a Bíblia para encontrar uma resposta ler a Bíblia que trouxesse paz para o teu coração. Para saber se ele estava certo ou errado. E após eu ter lido os 4... E foi muito interessante. Porque eu era leigo, eu não sabia nada. E eu comecei a me apaixonar. Eu lembro quando chegou naquela passagem que trouxeram o tributo até Jesus, a moeda. E fala, né, se é lícito pagar tributo a César. Naquele momento eu fechava a Bíblia. E eu ficava tentando dar uma solução, sem ler. E eu ficava ali pensando. E eu gastava muito tempo. Gastava não, investia tempo. Não tem jeito. Foi o melhor investimento da sua vida. Não tem solução. E quando eu via Jesus falando, eu ficava maravilhado. Dê a César o que é de César. Eu amo essa passagem. Eu vejo que são 2 sistemas. César e Jesus. Então, é a mesma separação em Mateus 6 que ele fala, ó, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E é muito interessante porque foi através daquela palavra ali, apesar de ser uma palavra dura, ali eu vi a graça de Deus sobre a minha vida. Aquela palavra, ela foi maravilhosa. Mas você não acredita assim, eu estou fazendo bem o advogado do acusador, né? Eu acho que, eu não creio que você é mandado para o inferno, você escolhe o inferno. Porque se eu tenho livre-arbítrio para caminhar com Jesus, e eu escolho não caminhar... Olha só, eu não estou falando de religião. Sim. Eu estou falando do relacionamento. Uhum. Porque eu posso caminhar com uma religião, mas não necessariamente caminhar com Jesus. Há uma noiva. E essa noiva, ela tem que ser gerada por meio do Espírito. Então, assim, eu tenho que nascer de novo. Então, eu preciso querer nascer de novo. Então, eu quero tanto Jesus que eu faço igual a mulher cananeia. Eu vou gritando pelo caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, Jesus... É porque, na minha forma, eu acho que essa coisa de aceitar Jesus, né? E eu não quero entrar nesse debate de calvinismo, de arminiano, não vamos entrar nessa linha. Mas é Jesus que me encontra. Sim. E aí, quando ele me encontra e eu estou receptivo a ele, o meu passaporte é carimbado para o céu. Porque o mérito não está em mim, o mérito está no que ele fez por mim na cruz. É ele que se revela a nós, né? Que o povo é complicado, né? E eu costumo dizer assim, devido à maneira como, com essa palavra, que foi uma palavra que me impactou. Só um adendo, não foi ele que disse que você vai para o inferno, é a Bíblia que diz que você vai para o inferno. Sim. E eu acho muito interessante porque muitas pessoas tinham conversado comigo antes, alguns pastores que estavam lá, a minha irmã, ela já era cristã e o grupo jovem da igreja dela ia para minha casa, eles faziam louvores lá. Você é solteiro ainda, lá, né? Eu solteiro. E eu simplesmente, eles chegavam, eu saía, às vezes conversava um pouquinho, mas eu sempre fugia. Mas diante dessa palavra, foi uma palavra que ela foi... Quanto tempo levou para chegar na sua conversão? Dessa palavra? Acredito muito pouco, uns 2 meses. Uns 2 meses. Então você tomou uma decisão para seguir a Jesus lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia. Olha, eu fumava, na época, quando eu aceitei Jesus, eu fumava, e foi muito interessante. Aquele dia eu fiz um jejum. Eu acordei de manhã, era uma segunda-feira, eu falei, olha, hoje eu vou me entregar. E aquele dia eu fiz um propósito, eu não fumei até a hora do almoço, eu não comi, eu não bebi, eu fiz um propósito, entreguei na hora do almoço, e chegou a noite, eu fui para a igreja e falou, hoje eu vou aceitar Jesus. Não era o louvor, não foi a pregação, já fui decidido de casa. Sim. Chegar lá foi muito interessante. Eu já encontrei algumas pessoas que chegaram no culto já decididas a caminhar com Jesus. Eu costumo dizer que, como a gente mora aqui em Angra, a pescaria é muito interessante, porque tem várias maneiras de se pescar, né? Tem aquela pescaria com a vara, né? Aquela varinha na costeira. A
pescaria de puçar, né? Tem gente que pesca com puçar, coloca lá o puçar. A pescaria de rede, muito Sim. comum. E a sua qual foi? Tem aquela predatória do arrastão, né? Eu falo que a minha foi com bomba, né? Tem peixe que só morre com bomba, apóstolo. Tem peixe que não pega no anzol. Não pega no pulsar? Rapaz. É bomba. Caraca. Às vezes, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que não vai ser com uma palavra assim. Mas você falou um negócio em off. Como é que é o acordar de manhã arminiano e dormir calvinista? Eu costumo porque você vai falando de uma forma, eu falei, vou puxar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Como você falou, né? Se eu sou calvinista ou arminiano, eu costumo dizer que eu sou os dois. Porque eu acordo arminiano, crendo que eu tenho que perseverar, que buscar. E quando chega a noite que eu vou dormir, eu creio que eu fui predestinado. E aí, galera, a gente entra nesse assunto? Não vamos entrar nesse assunto, não, porque eu ensino... É muito simples. Isso é uma doutrina secundária. Se ela é secundária, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, que você vai chegar no mesmo céu. Então, não é fundamental. Eu não queimo a minha energia, eu tenho minha convicção pessoal. Eu nem falo muito disso, porque... Tem gente até que fica surpreso quando eu falo o que eu creio, mas eu continuo fazendo apelo, eu continuo pregando o evangelho, porque eu acredito que é a forma que Deus vai fazer para que alcance as pessoas. E eu acredito realmente que, quando eu olho... Eu vou voltar aqui rapidinho nessa mulher cananeia. Quando eu vejo a maturidade emocional dela. Porque Jesus ele foi muito contundente. Talvez esse texto sendo pregado, e dependendo do lugar que você vai pregá-lo, você vai criar você é contra o politicamente correto. Porque Jesus chamou aquela mulher de cadela. Porque ela não era digna de estar naquela posição. Então, a forma como o texto apresenta, mas ela realmente diz, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas do pão que caem da mesa. Então, peraí, o que o senhor pode fazer por mim? Eu creio que o senhor pode fazer algo por mim. E a resposta de Jesus é muito evidente, porque a menina foi curada automaticamente. Daquele momento em diante, ela foi curada. Então, quando você... Deixa eu virar aqui para o texto de Marcos, rapidinho. Eu vejo que essa mulher também foi muito forte, né? Você Sim. vê a sacada que Jesus sacou algo de dentro dela muito forte. Ela perseverou ali, ela foi... Mesmo ouvindo aquela palavra de Jesus, ela permaneceu, e eu vejo assim... Você não acha que as pessoas, por causa dessa questão da hipergraça, elas estão muito vitimizadas? Sim. Cheia de crenças limitantes. Eu não gosto de falar de crenças limitantes porque remete um pouquinho para o mundo coach, né? Mas são coisas que estão estabelecidas em nós que nos impedem de avançar, e a gente vive uma cultura... Eu acho que a gente vive uma cultura de vitimização. Alguém é responsável por aquilo que eu estou vivendo, mas esse alguém nunca sou eu. Isso é desde o início, né? Poxa, não dá, cara, é muito complicado, porque o evangelho ele é muito simples, mas ele é muito contundente. Então, ele é amor, você falou, Hebreus, né? Ele é fogo consumidor. Então, quando você olha, é interessante, né? Quando você olha lá para o Monte Sinai, o monte está pegando fogo, porque a glória de Deus está sendo manifesta no cume do monte. E você vê o povo apavorado. Eu acho que, quando você olha para esse texto de Deuteronômio 20, no versículo 19, o povo diz para Moisés, Moisés, fala você com a gente. A gente não quer ir lá, não. Então, o medo, sabe,
essa posição de vitimização faz com que a gente terceirize o nosso relacionamento. A proposta de Deus era para que o povo estivesse com Moisés. O sonho, o que Deus sempre quis estabelecer, foi uma nação sacerdotal. Se Israel tivesse cumprido o propósito de ser essa nação sacerdotal, nós teríamos caminhado numa outra direção. Aí você vem, a igreja se torna essa comunidade, esse corpo sacerdotal na terra, o sacerdócio universal de todos os crentes. É uma doutrina fundamental, é algo que nós nascemos para exercer esse sacerdócio, que é manifestar a graça. Então, cara, assim, eu olho para esse tempo, eu me desespero porque a coisa está muito angustiante. Há uma vitimização ferrenha que tem impedido as pessoas de caminhar com Jesus em liberdade. Não tem como a gente falar sobre isso às vezes sem falar sobre José, né? José chega no Egito ali, vendido pelos seus irmãos. Sim. Era o filho do fazendeiro, e agora ele está como escravo. Todos os motivos aquele garoto tinha para ser totalmente ao contrário do que ele foi. Mas a gente vai ver. Filho de uma família disfuncional. Isso aí. Eu acho incrível quando eu olho para os 12 irmãos, os 12 filhos de Jacó, como Deus é maravilhoso. Pega uma família completamente disfuncional e Isso transforma em algo extremamente eficiente. Mas eu vejo a graça também sobre a vida dele de maneira... A Bíblia fala sobre isso, né? Que ele chega na casa de Potifar, o Senhor era sobre ele, a graça de Deus estava sobre a vida daquele garoto, né? Eu penso que tudo que ele graça fez... ou misericórdia? A graça e a misericórdia, né? Eu penso que tudo que aquele garoto fez ali... No 39, Gênesis 39, capítulo 2, o Senhor estava com José e ele se tornou próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E achou José graça aos olhos dele e o servia. E pôs ele por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha, né? Na verdade, fala que achou o Senhor dele graça, né, na vida desse garoto. Eu penso que tudo que ele passou, tudo que ele conseguiu, né, superar. Não era só ele, era o poder de Deus. Eu penso que essa graça, nós precisamos, como a gente fala sobre fé, né, que não é só por graça, mas fé também. Eu penso que isso tem muito a ver, a gente se mover, muitas das vezes, como José fez. Mas você não vê que José, ele se conectou ao propósito dele o tempo todo? Sim. Ele realmente tinha favor de Deus. Mas o agir de Deus na venda dos irmãos, eu vejo Deus falando por as circunstâncias, Deus se movendo através das circunstâncias. Não é que Deus colocou José naquela situação, mas as circunstâncias se tornaram em uma oportunidade para Deus agir e fez de José resiliente. Mas um resiliente sofredor. Ele aguentou a pressão, mas quando você olha para o nome dos filhos, você vê a dor saindo, a dor extravasando. Então, José, ele realmente, para mim, é um modelo de resiliência. De alguém... você sabe o que é resiliência, né? Resiliência é uma propriedade física dos corpos em serem estressados, né? E volta... Ele é levado ao limite e ele volta à sua conformação. E isso foi depois transferido para a psicologia. E aí você vê um cara que consegue resistir à pressão de uma forma sem precedente. Mas o favor de Deus era com ele? Sem dúvida. Mas ele era alguém conectado com o propósito dele. Eu acredito que essa cultura de vitimização está fazendo com que as pessoas percam a oportunidade de se conectarem ao seu propósito.
É verdade. Então aí fica difícil. Sei lá, é um tempo para a gente parar e pensar. Você vê José, você falou que Deus era sobre ele, a vida dele frutificou assim, de uma forma. Quem a gente tem exemplo para a gente, melhor modelo que José? Uma família disfuncional, dor, angústia, tudo estava sobre ele. Mas ele foi avante. Então, eu acredito que a fé, essa nossa disposição de continuar crendo, ela se move dentro da gente e eu acho que é como se, vamos falar aqui de uma perspectiva coachista, ela faz com que conexões neurais sejam reestabelecidas. É um negócio doido. Eu penso que José, ele guardou os sonhos deles, né? Em todo o tempo ele permaneceu ali firme, ele não entregou. E muitas das vezes a gente vê pessoas entregando por tão pouco, né? Por tão pouco pessoas têm entregado. Você diz abrindo mão dos seus sonhos. Abrindo mão dos seus sonhos. José... Mas é porque o sonho não era dele. Não era um sonho pessoal. Era um sonho que Deus gerou no espírito dele. Então, por isso que eu disse que ele se conectou com o propósito dele. Eu acho que a chave é quando você estava lá no barco. Deus começou a fazer um processo com você de te conectar ao teu propósito. Não é à toa que você está hoje servindo como um ministro do Evangelho. Isso aí. Como é que foi esse processo? Como é que você chegou a esse lugar? Como no pastoreio? No pastoreio. Você se converteu. Como é que Deus foi conduzindo você para esse lugar? Então, assim que eu me converti, você conheceu o pastor, né? O pastor Marcondes. Mas eu trouxe ele aqui. Aquele foi o meu pastor. E o pastor Marcondes foi um homem assim que eu vivi muitas experiências espirituais com ele, muito forte. Eu vi alguns milagres, assim, a gente está na igreja e, de repente, chegar uma pessoa, eu vendo aquela pessoa chegando carregada, na verdade, uma mulher e um garoto, trouxeram um homem já de idade, sentaram ele na cadeira, eu vi que ele não conseguia andar direito. E eu achei até que ele estava bêbado. Na verdade, eu achei que o homem estava bêbado, mas não estava bêbado, ele estava doente. E após o final do culto, no momento da oração, aí, aquele homem levantava as mãos, se abaixava e fazia alguns movimentos com o corpo assim, que eu olhando aquela cena, vendo a maneira como ele chegou, eu achei que ele estava bêbado, só que a esposa começou a chorar. E, de repente, ela pediu para dar um testemunho, e ela falou que aquele homem ele tinha sido alcoólatra e ele estava no hospital e estava já no final da sua vida. O médico deu meses para ele, mandou levar para casa para morrer em casa. E ela foi para a igreja e nada do que ele estava fazendo ele poderia fazer, abaixar, levantar, não tinha como. Ele estava realmente numa fase de terminal. E ali eu vi aquele homem sendo curado e eu acompanhei depois, uns 3 meses depois, aquele homem na igreja, servindo na igreja, trabalhando na igreja, trabalhando na obra mesmo da igreja. E aquilo foi algo assim muito impactante logo no começo, né? Isso marcou a sua jornada. Marcando a minha jornada. E essas experiências que eu fui vivendo no começo foi algo assim que me trouxe para muito perto. Eu comecei a ler muito a Bíblia, a caminhar muito. Meu casamento, me casei muito rápido. Eu vim para Jesus solteiro, né? Conheci a minha esposa, namoramos 4 meses, noivamos e logo nos casamos, foi bem rápido. E após o meu casamento, aí eu mergulhei na obra. Sempre servi, até que a igreja onde eu estava servindo, o pastor que nós tínhamos lá, ele falou, olha, um dia eu vou sair daqui, e no dia que eu sair daqui eu vou te levantar como pastor. E eu pensando comigo, legal, isso daqui a 5 anos. E foi ele bem rápido. Ele viu em você alguém chamado para o ministério? Ele viu. E foi bem rápido, ele me chamou em um dos propósitos que eu fiz com Deus, porque eu era da igreja local. E esse homem, ele saiu,
o pastor que nós tínhamos. Hoje ele pastoreia uma igreja que nós temos no Parque Mamucaba. E quando ele saiu, eu fui levantado na igreja local. Eu falei, poxa, e as pessoas aqui? Será que realmente era um medo que eu tinha? Será que vão me receber? E eu fiz um propósito, Senhor, se for da tua vontade, que as pessoas daqui não saiam. E foi muito interessante que as pessoas não saíram, pelo contrário, alguns irmãos que algum tempo atrás tinham saído da igreja começaram a voltar. E foi algo assim maravilhoso. Eu costumo dizer que foi muito rápido. E eu não corri atrás de nada disso, mas o Senhor, Ele teve muita misericórdia. E eu vivo pela graça. Hoje eu penso que muito de tudo isso que tem acontecido é graça. Eu fui estudar e foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso, né? Não é fácil, mas é maravilhoso. Então, esse processo todo, foram 2 anos entre a sua conversão, casamento, ministério. Você está no ministério hoje há quantos anos? 12 anos. Uau. Mas não no ministério há 12 anos, né? Eu me converti faz 12 anos, estou no ministério há 5. Há 5. Há 5 anos. Então, teve um período de 7 anos de caminhada. Tive um período, antes. Caminhei. É que você falou de uma forma que parecia que tinha sido rápido. Não, mas não foi, não. 7 anos é um tempo... Ainda acho rápido. Você acha rápido? Não, é um tempo bom. É. Eu vejo que quando você se submete ao Espírito, tem gente que cresce 5 anos em um. Não é essa coisa de JK, não, mas tem gente que chega numa maturidade. Eu acredito hoje que quanto mais maduro eu me torno, mais útil eu sou para que Deus possa mover comigo no reino. Então, porque você passa a ser construtor de ponte, né? É e não verdade. derrubador de muro. Eu acho que a construção de pontes, ela ajuda a gente a tocar a vida das pessoas. Eu, graças a Deus, eu me libertei do pastor que eu era com 30 anos de idade. Isso foi bom para mim. Foi bom para minha família. Nós tivemos assim uma experiência muito forte no Frade, né? Com o Clama Frade foi algo assim. O Clama Frade foi algo que eu estava caminhando e na minha caminhada eu ia até o monte. A gente mora no Frade e tem um monte que é na Piraquara, alguns quilômetros. E eu fui até o monte e numa manhã no monte o Senhor falou comigo sobre o Clama Frade. E nós estávamos num período muito difícil no Frade, o tráfico de drogas, estava muito difícil. A gente tinha tiroteio lá que demorava horas e horas, né? Passamos assim um momento, a população do Frade ali muito, muito difícil. E eu lembro que eu no monte, o Senhor me deu o Clama Frade. Eu desci e comecei a ligar para os pastores, né? Eu lembro que o primeiro pastor que eu liguei e falei para ele, olha, Deus colocou no meu coração da gente fazer um projeto aqui, a gente se unir todas as igrejas do Frade, e a gente levantar um clamor aqui no trevo do Frade. E o pastor, não, isso não dá certo. Eu falei, olha, mas se você estiver comigo, vai dar certo. E eu lembro que aquele pastor ali, ele conversou comigo ali, ficou uma meia hora conversando e confesso que ele me desanimou bastante, mas no final ele... Você vai estar comigo? Ele falou, vou. Tudo bem. Aí quando eu liguei para o próximo pastor, eu falei, nós já somos 2. Se você tiver, nós vamos ser 3. E foi maravilhoso. Conseguimos ali, juntamos todos os pastores do Frade. Foi muito legal. Muito legal. Aquele momento foi muito aí, marcante. Você vê ali a população do Frade de mãos dadas, né, no trevo do Frade. Fizemos aqueles coraçõezinhos, né? Sim. Foi muito legal aquilo. Na noite de quinta para sexta, na madrugada, nós colamos os coraçõezinhos nos postes, colocamos no canteiro. O pessoal amanheceu na sexta-feira, né? Com o Frade todo cheio de coração, Clama Frade, né? Aquela chamada para o sábado, na parte da manhã. E o povo veio. Foi maravilhoso aquilo. A palavra de Deus, eu tenho visto esse tempo que a gente está vivendo agora, 7 de setembro, são 200 anos de Brasil, né? Uma chave profética para realmente a gente entender a palavra de Crônicas quando diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a redenção passa pela igreja. A redenção do Brasil passa pela igreja, eu creio. Não essa igreja institucional, mas a igreja corpo de Cristo, é ela que vai mover. É ela quem está se movendo no reino.
E as coisas vão acontecer. Eu não sou pessimista nesse aspecto, não, sabe? Eu creio que a unidade ela vai vir. A unidade vai vir porque a unidade é o plano de Deus, é o propósito de Deus. E só que a gente precisa entender que unidade não é unanimidade. Muitas pessoas estão esperando que nós sejamos um povo unânime. Não, nós podemos andar em unidade, Sim. cada um com a sua individualidade e sabendo respeitar e andar com o outro, mas há coisas que nos unem muito mais do que nos dividem. E é a chave. A igreja de Jesus vai se unir, vai andar em unidade. Eu não vejo outro caminho, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Jó 42:5. Deus fala muito claramente por meio de Jó: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que você viveu no frade, o frade de hoje e o frade de ontem? Verdade. Então, a gente não precisa falar disso, né? Mas é perceptível. Eu preguei um dia desses aqui na igreja. Cadê Roma? Cadê Pérsia? Cadê os gregos? Os impérios foram ruindo. Então, muitos se levantam com poder, com empáfia, homens que se colocam numa posição. É nada. A palavra é muito clara, Tiago deixa muito claro. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Quem garante que vai estar vivo amanhã? Quem garante que vai estar vivo amanhã? Ninguém pode garantir. Então, a palavra de Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Aleluia! Você não tem perdido tempo, né, pastor? O quê? Você não tem perdido tempo, né? Não. Tem feito muita coisa hoje. Não tem, não. Pô, não dá, cara. O reino está... Eu vejo quando oh, meu Deus, esqueci o nome do... Luiz Hermínio fala do reino em movimento. Cara, o reino está se movimentando. As trevas também estão se movimentando. E a palavra de Deus ainda diz que o reino das trevas, eles são muito mais perspicazes do que nós. Eles são muito mais astutos, mas eles se movem para cair, filho. O apóstolo Paulo falando, sigo para o alvo. É né? isso aí. Ele está seguindo, ele está caminhando. É isso aí. Não é a gente parado aqui Não. E uma força. Não dá para você... É porque se você fosse olhar para as suas limitações ministeriais, pessoais, familiares, você tinha desistido. Eu não posso me dizer, porque não fui eu que me fiz, não sou eu que me faço. Eu caminho. É fácil? Não. Mas é fácil ser pastor? Não. É fácil ser advogado? Não. É fácil ser construtor? Não. É fácil você fazer uma faxina num apartamento? Também não é. Não tem nada fácil. E aí o pessoal fica... por que não? Porque o ministério... Pô, cara, o ministério é difícil tão quanto trabalhar em qualquer área na vida. Tudo que... O que a palavra do Eterno diz? Tudo que vier às tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças. Então, vamos embora, irmão. Vamos para cima. Vamos caminhar, né? Tem outro caminho? Nós vamos desistir. Eu posso desistir se eu morrer hoje. Se Deus falar assim, filho, vou tirar seu plug da tomada. Eu espero que não. Né? Para terminar o INSS para ficar aposentadoria aí. Não tem outro jeito. A gente tem que caminhar. Eu acredito que a graça... A gente está assim... como é que eu vou dizer? Tempo favorável. Eu acho que a gente está num tempo favorável. Esse tempo, que se chama hoje, é o tempo oportuno que a gente tem. A gente só tem agora. A gente está vivendo hoje esse momento aqui. Há algum tempo atrás, a gente andou junto. Pô, toda semana a gente se falava. A gente estava se falando quase dia sim, dia não. De repente, a natureza do nosso trabalho faz a gente se afastar, mas a gente está conectado. Quantos pastores estão conectados? Ih, rapaz,
a gente está ligado. O reino de Deus vai prevalecer. Eu vejo. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu acho que sim, eu não vejo outra saída, não. Eu vejo que vai, que as coisas vão, não tem... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A palavra, eu não sei se você, quando Jesus está tirando foto, quando Jesus... Você tem que entrar aqui, a gente vai fazer um com você, hein? Vamos sentar, nós aqui vamos fazer um podcast. Mas é legal, quando eu olho para aquele texto de Mateus 16, é Mateus 16? É. Quando Jesus fala com... Rapaz, deu branco aqui na minha mente, hein? É Mateus 16. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mesmo, a confissão de Pedro. Versículo 13 diz que Jesus estava indo para Cesareia de Filipe. Eu já fui nesse lugar, Cesareia de Filipe. Tem um templo a céu aberto, onde havia sacrifícios humanos, era um culto ao Deus Pan. E quando Jesus está na margem do Jordão, ele olha para esse lugar de culto ao Deus Pan e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, contra a minha assembleia, contra a minha igreja. Nós somos o carral de Deus, nós somos a Assembleia de Deus na terra. Malandro, não tem jeito. Eu falei malandro. Não tem jeito. A igreja vai prevalecer. Nós vamos chegar ao destino. Não tem jeito. Nós vamos chegar. A igreja de Jesus vai chegar ao seu destino. Porque foi Jesus quem a fundou. Não foi algo, não é uma construção humana. Não é humano. Se fosse humano, já tinha ruído, pô. Já tinha ruído. Por isso que a gente continua aí, a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia! Uhul! Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos embora. Fala aí. Fala uma coisa do teu coração. O que estar aqui, o que o Espírito Santo toca em você nesse momento? Uma coisa que eu acho bem legal, eu sempre falo sobre isso. Quando eu me converti, aí vamos voltar lá para a minha conversão naquele barco. Eu ouvi aquela palavra e logo após ali eu comecei a procurar sobre isso. E eu comecei a descobrir um mundo que eu não sabia que existia. Esse mundo que nós vivemos, tem muita gente que não sabe. Parece que, como a gente vive isso, parece que todo mundo está vivendo isso. É porque cada um de nós está numa bolha, né? E de repente, eu comecei a conhecer isso e foi maravilhoso para mim. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu ia até os meus irmãos. Os olhos se abrem. Os irmãos que trabalhavam comigo. E eu começava, meus amigos, eu falei, pô, cara, você não falava para mim. Pô, eu caminhando contigo, você todo dia aqui, nós almoçávamos juntos. E você não falava do amor de Deus para mim. Era um outro mundo, eu não sabia, e você não me falava sobre isso, você não me avisava. Eu comecei a cobrar as pessoas. E eu, muito novo na fé, eu ia cobrando mesmo. Falei, poxa, que crente é você? E é muito interessante, porque eu vejo isso aqui como uma ótima ferramenta, porque tem pessoas que realmente não têm noção do que é isso aqui. Eu vejo que os teus olhos foram abertos. E você não viu simplesmente uma questão religiosa. Você viu uma resposta. Sim. Então, eu acho interessante como o revelar de Deus, ele não está simplesmente numa perspectiva de um culto, mas Deus proclama a sua glória. O Salmo 24 diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, é um ressoar, a palavra de Deus está ressoando. Onde houver um coração receptivo, ela vai se conectar. Sim, e uma coisa muito interessante que eu costumava... eu vivia num mundo assim que tinha muitos irmãos ali, muitas pessoas que
que eram cristãos, trabalhavam comigo, e era do meu cotidiano, e eu olhava para aquelas pessoas, e era um pensamento que eu tinha. Eu falei, poxa, se um dia eu me converter, eu vou me tornar uma pessoa presa. Eu não vou poder mais fumar, não vou poder mais ir para o baile, uma coisa que eu gostava muito, eu não vou poder mais praticar esse monte de coisa que eu pratico. E eu achava que aquilo ali era uma prisão, eu me tornar um cristão, eu ia ser uma pessoa presa. Mas é totalmente ao contrário. Sim. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, agora Aceitou eu fui... ou reconheceu? Reconheci o Senhor Jesus. Agora é diferente, porque antes eu não podia falar, hoje eu não vou fumar. Não, eu era obrigado a fumar, aquilo era um vício. Hoje não. Hoje eu fumo se eu quiser. Hoje eu vou beber se eu quiser. E graças a Deus eu tenho vencido. Estou livre. Hoje eu sou uma pessoa livre. Antes eu não era. Então, mas o problema é que o mundo chama liberdade aquilo que o aprisiona. É isso aí. E aí você... Essa é a palavra. É liberdade. Então tá bom, vamos liberar o uso, né, dos entorpecentes. Então vamos liberar a escravidão assistida. É isso aí. Porque o cara é livre, se ele tem que usar todo dia, ele não é livre. Não, o politicamente correto diz que você não... Não, mas isso não é liberdade. Liberdade é se eu digo que eu uso, eu não uso. O cara tem que usar, tem que comprar, tem que consumir. Só que é uma compulsão como outra, né? O sexo, as drogas, toda essa compulsão que a gente vive está escravizando as pessoas. Mas elas dizem que são livres. E nós é que somos bitolados. Nós é que somos alienados. Me desculpa aí, fala, eu é que sou alienado? É isso aí. Não, nós somos livres. Por quê? Era o que eu ia falar. Quando eu peguei João 8, eu abri o texto aqui no meu tablet, porque eu tinha esquecido. É o versículo 31. Quando Jesus fala assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como é que eu conheço a verdade? Quando eu permaneço. Eu conheço a verdade quando eu permaneço. Então, é o ato de permanecer que me faz conhecer a verdade e que me torna livre. Então, tem que ser resiliente. Eu tenho que esmurrar realmente como Paulo, né? Eu prossigo para o alvo. Eu faço do meu corpo servidão. Ele tem que me obedecer. Não sou eu que obedeço ao meu corpo. Eu não sou uma pessoa dominada pelos meus instintos. Eu tenho que ter uma volição, né? Eu tenho que ser livre na minha vontade para poder escolher Jesus. Por isso eu gosto daquela música do Thales, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho todo dia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu acredito que é isso. Eu acho que esse bate-papo aqui, a gente poderia estar falando de tantas coisas. Um dia a gente vai fazer vou fazer um bate-papo desse para falar das dores, sabe? Eu acho que às vezes a gente carrega algumas dores ou algumas feridas que nos paralisam. E quando você abre o coração e fala assim, eu era preso nisso aqui, eu era preso nisso aqui, e aí você demonstra para as pessoas a sua humanidade. Porque eu não sou um desses pastores que vive na figura mítica de que eu sou o rei da cocada preta, último refrigerante do deserto, e que, não, cara, nós somos, pelo menos eu entendo isso, nós somos homens segundo as mesmas paixões. Nós acertamos, nós erramos, nós damos passos para frente, às vezes paramos, às vezes caímos, às vezes desistimos, às vezes morremos, mas a gente é humano. Mas a graça, ela nos alcançou. Aí, meu irmão, avançar. Estamos aí na caminhada, né? Avançar. Vede prudentemente como andais, né? Sim. Não como nécio, mas como sábio. Fala nessa câmera aqui, olha para o nosso irmão que está lá em casa, nossos irmãos, e fala uma palavra do teu coração. Aquilo que você gostaria de
de compartilhar. Eu não sei o que o Espírito Santo tá ministrando no seu coração. Fala uma palavra para a gente caminhando pro final desse bate-papo. Pelo menos eu topo ir até de manhã. É bem legal. Bom, como eu falei aqui, você que está nos acompanhando aí desde o início, eu falei sobre a minha conversão no começo aqui, como foi. E realmente foi algo maravilhoso. A minha vida mudou drasticamente. Eu era um homem antes de ter conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu sou uma nova criatura. Tenho caminhado com o Senhor Jesus. E eu entendo que tudo isso é a graça de Deus, sabe? Não havia nada em mim assim que o atraísse, né? Mas o Senhor, Ele tem me dado assim essa oportunidade maravilhosa de caminhar com Ele e a cada dia mais e mais se apaixonar pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso faz de mim uma pessoa livre. Uau! Amém? Olha o que ele disse. Isso faz de mim uma pessoa livre. Seja livre você também. Conheça Jesus. Nós vamos orar. Rodrigo, dá a mão aqui. Eu sempre termino esse momento de mão dada com o meu convidado, porque eu vejo que é realmente um partilhar. É realmente um compartilhar. Eu queria convidar você para orar nesse momento, terminando esse encontro. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor. Pai, que o Senhor possa, ó Deus Todo-Poderoso, continuar usando a vida do apóstolo, Senhor. Que muitas pessoas, ó Pai, venham a ser alcançadas através, ó Deus Todo-Poderoso, de tudo que o Teu Filho tem feito, ó Pai, desse programa, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha abençoar grandemente as Tuas mãos, Senhor. Venha estar sobre a vida do Teu Filho, ó Pai. E que por essas pessoas que estão em casa assistindo, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, com a Tua graça, ó Pai, abençoar grandemente a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Povo de Deus, ó, curta, compartilha, mande esse link desse bate-papo aqui para todas as pessoas que você puder. E na segunda-feira nós estamos de volta. Siga-me nas redes sociais, siga o pastor Rodrigo nas redes sociais dele, da igreja dele. É uma oportunidade de caminhar com você nesse tempo e até o nosso próximo encontro. Até lá.